1953. O mundo era bem diferente. Depois de 3 anos, chegava ao fim a Guerra da Coreia. O médico americano Jonas Salk anunciava a descoberta de uma vacina contra a poliomielite. Os atores Gregory Peck e Audrey Hepburn faziam um par romântico em A Princesa e o Plebeu. No Brasil, o escritor Érico Veríssimo ganhava o Prêmio Machado de Assis, dado pela Academia Brasileira de Letras. E nascia o acampamento Nosso Recanto. Era uma vez um professor dedicado e competente, cujo principal prazer era ensinar. Quando não estava na escola, estava na casa de alunos, dando aulas particulares. Certo dia, a avó de um desses alunos fez a ele uma proposta que iria mudar a sua vida e a de outras milhares de pessoas. Na minha ideia, eu tenho o Safo como um ícone naquela época, botando todo a criança, aquele adolescente que precisava entrar numa escola chamada Roosevelt, vamos dizer assim, como se fosse um Bandeirantes hoje, como se fosse uma mega escola. Naquele tempo existia um chamado curso de admissão ao ginásio. Era como um vestibular que você fazia para entrar no ginásio do Estado. E o professor Mesquita tinha um curso chamado Curso de Admissão São Judas Tadeu, que era no porão da casa dele. Ele tinha uns 40 alunos e ele preparava para essa criançada entrar no Colégio do Estado. E esse cursinho, então, o Safo preparava. E o Afonso dava aulas nessa época, nesse curso de admissão São Judas Tadeu, e foi meu professor lá. Uma das avós, que aí é uma mistura que a gente não sabe se... como é que aconteceu? Aconteceu o seguinte, além das aulas na classe, eu era solicitado para dar aula particular em casa, no sábado, no domingo, e tudo. A preocupação era passar. Eu tinha um aluno cuja educação estava sendo orientada e paga pela avó. A avó veio falar comigo e disse: professor, ele precisa passar. O menino precisa passar, ele vai se esforçar bastante, o senhor cobre o que quiser, mas cumpra os horários, o máximo de horários para ele. E depois a gente conversa. Passou o tempo, veio o exame. E com as aulas dele, logicamente, eu fui aprovado e estava precisando de uma nota alta, mas fui aprovado. E a minha avó, então, resolveu recompensar esse nosso esforço. E a avó desse menino deu de presente para ele uma semana num hotel fazenda. Eu não sabia o que escolher, porque nunca tinha ido passar férias em nenhum lugar. Ela me ajudou e escolheu uma fazenda no Vale do Paraíba. E ele ficou muito feliz. Alguns dias antes dele fazer essa viagem, ele recebeu um telefonema da avó dizendo: olha, professor Afonso, eu queria pedir um favor, aconteceu um imprevisto, o meu neto que ia viajar comigo, infelizmente nós não vamos mais viajar, ele não tem um programa para fazer, eu gostaria que você o levasse. Agora não era matéria, matemática, português, não era nada, era atividade para ocupar o moço aqui, o candidato, que tinha 11 anos. Só que ele tinha 20 e poucos anos, o menino tinha por volta de 10 anos de idade, e obviamente não era um companhia para o outro, e ele se preocupou em tentar arranjar companhias para ele e envolvê-lo em atividades nesse local. E aí ele começa a chamar todas as crianças que estavam ali
e que gostavam do esporte, do outro, para fazer atividade. E ele começa, então, a fazer atividade junto. Só que para dar atividade, eu não estava assim tão por dentro, né? Mas eu já fazia basquete no Espéria, já fazia corrida no Palmeiras, já tinha umas atividades de esporte, porque no colégio interno, onde eu estudei, fazia muito esporte. Então ele organizava torneios, né, brincadeiras na piscina, gincanas, né, para que envolvesse esse aluno dele com as outras crianças do hotel. Além do menino, que eu tinha responsabilidade, eu movimentei o resto da criançada que estava hospedado lá. Um deles tinha tido uma experiência com o acampamento de férias. Eu fui questionado por uma mãe que estava com um filho naquele hotel, né? E ela disse que queria falar comigo e disse o seguinte: isso que você está fazendo é uma atividade que se faz na Europa, nos Estados Unidos, e contou para ele e relatou que era um acampamento, perguntou se ele conhecia, ele falou que não, que nunca tinha ouvido falar. Ele ouvindo aquilo, ela então propõe a ele uma sociedade ou alguma coisa do gênero e tal. E eu gostaria de fazer uma coisa igual no Brasil. E vi e observei que eu só tenho muito jeito. Então, que tal a gente se unir e montar um esquema de atividade nas férias para as crianças? Eu fiquei meio entusiasmado, meio curioso e tal. Eu não me recordo se ele de pronto disse que não era bem a ideia dele e tudo mais, e ele volta para casa. Ao comentar com a minha mãe... Terminou as férias, falei que eu já sei e contei a história direitinho. E aí ela conta um pedaço que foi onde nasceu o nosso recanto, né? E aí eu acho que houve a grande participação da minha mãe nessa história, em que ela então leva à frente e pergunta ao pai dela, que tinha, junto com o meu tio, o sítio de Ferraz de Vasconcelos. Acho que um mês depois de casado, ele conversou com meu pai da possibilidade de se fazer um acampamento de férias para crianças. Isso foi em 1953. Assim nasceu o NR. A primeira temporada aconteceu em 1953, num sítio da família da tia Jaci, no município de Ferraz de Vasconcelos, a 27 quilômetros de São Paulo. A propriedade, que levava o nome de Nosso Recanto e possuía 54 mil metros quadrados de área verde, recebeu os primeiros acampantes em julho daquele ano. O papai ficou muito entusiasmado com a ideia, e o pai do Zezinho também, que eles eram sócios no sítio. Eles resolveram fazer, dar uma força para nós. Nem meu tio, nem meu pai tinham nada a ver com educação, eles trabalhavam em indústria, mas eles ajudaram o professor Afonso nessa primeira fase muito intensamente. Então a gente passou essa primeira, podemos dizer que é a primeira etapa, que foi em Ferraz de Vasconcelos, o lugar onde tinha na frente do acampamento, passava o trem que existe ainda hoje, vai para Mogi das Cruzes. Nas férias de julho, ele já levou 26 crianças pelo acampamento, com o que tinha lá. Eu fui o primeiro a fazer vamos dizer assim, um test drive do que seria um acampamento, e eu participei da primeira turma que foi ao NR. A gente precisava comprar beliches, por causa do espaço, nós não tínhamos muito quarto, e transformamos um salão. Uma garagem enorme, transformamos em refeitório. E acabaram fazendo daquilo um acampamento com alguns beliches e etc. Tanto nós como o Safo eram calouros. Então, logicamente, sempre tinha algumas coisas pendentes, mas, de modo geral, saiu tudo muito bem. Foi extremamente válido a primeira temporada. Os pais que mandavam os filhos para admissão
comigo. Eles tinham muita confiança e muito entusiasmo. Quando eu disse que ia fazer isto, eu recebi apoio de todo jeito. Desde a sua fundação, o INR teve a importante participação da colônia judaica. Os imigrantes já conheciam a atividade de colônia de férias, bastante popular na Europa, e o INR veio ao encontro dessa proposta, oferecendo total abertura para a diversidade cultural. No INR você vai encontrar assim, crianças de todas as religiões, né? E, por exemplo, as crianças israelitas formou lá para trás, há uns 35 anos, formou um grupo muito grande de crianças israelitas. E a comunidade judaica veio através dos alunos que ele tinha, quando ele era jovem, que ele dava aulas particulares. A filosofia deles de abrir o horizonte dos filhos e estavam preocupados com uma formação educacional fora da escola, né? Uma formação da personalidade do menino, do jovem. Muitas crianças que vinham, que frequentavam, que eram as crianças israelitas, e se formou assim muita história entre eles. Então mandar o filho para longe da família por umas semanas, em vez de ficar, né, com o filho grudado assim o tempo todo, deixar ele ter uma vivência diferente numa comunidade, com outros meninos da mesma idade, quase como uma introdução a um kibbutz, né? Que é o que depois eles fazem quando são mais velhos. Provavelmente aprovavam a postura do meu pai em relação às religiões e ao respeito, não? A diferença de uma religião para outra. Eu acho que tudo isso deve ter colaborado com a escolha da colônia em começar a fazer acampamento com a gente. Uma das primeiras pessoas que se dispôs a auxiliar o professor Afonso e a tia Jaci foi Bibi Kaczynski, que ofereceu sua casa como ponto de saída nas primeiras temporadas. A família Kaczynski ajudou bastante mesmo o Safo naquela ocasião, onde a saída, inclusive, ocorria na frente da casa deles. E alguns carros da própria indústria dos Kaczynski eram colocados à disposição para levar as crianças até o acampamento. Alguns pais cederam o carro com o motorista, ou ele, entusiasmado, também foi de motorista, e chegamos no local, muito parecido com o que existe hoje, né? Quando vão em escolas ou nas férias. Né? Naquele tempo, então, a ideia era só, vai passar as férias, vai ter atividade, vai ter recreação. O apelo na parte esportiva era muito grande porque era o que ele fazia, né? Ele, na época que esteve no colégio, no seminário, ele era o responsável por estar organizando as competições esportivas. Ele foi esportista, né? Jogou basquete, era o seu esporte preferido. E então a atividade do acampamento sempre teve esse viés esportivo, principalmente na parte de Ferraz, e obviamente que com o tempo a coisa mudou um pouquinho para que a coisa pudesse ser adaptada à realidade de hoje. As minhas férias de criança e de jovem tem tudo a ver com o nosso recanto, tem tudo a ver com aquela magia que tinha lá em Ferraz de Vasconcelos, que era um lugar pequeno, um lugar aparentemente sem grande estrutura, né, perto do que é hoje o INR, né, campo de futebol sequer tinha grama, a quadra de vôlei era de areia, com a marcação bem precária, quadra de basquete ralava bastante, o futebol de salão era terrível jogar lá, eu cheguei a jogar no gol, era um negócio tremendo, mas tinha uma magia inexplicável, era um lugar fantástico. Eu não sei se eu troco o Ferraz por qualquer outro desses lugares que está muito mais sofisticado como hoje. Era um frio desgraçado em Ferraz, mas era outro acampamento, outra coisa, outro diferente, mas era um diferente onde estava todo mundo igual, junto no diferente. Eram as mesmas pessoas, os mesmos amigos. Ferraz era gostoso, era uma coisa, primeira coisa só, né, todo mundo, só homem, só menino. Homem não era, ninguém era homem ainda, era todo mundo menino. Aquela coisa de andar com a mão dentro do moletom,
porque todo mundo era gelado, andava todo mundo com a mão dentro do moletom, chegava em casa de Ferraz, os pais escandalizados, tira a mão daí, porque todo mundo com a mão dentro do moletom, para não dizer que a mão no saco está gravando. Para mim o convívio era muito importante, a ligação com as pessoas. Eu hoje, como atividade, sou psicoterapeuta, não tenha dúvida que alguma coisa eu trouxe daqui. Eu sou totalmente ligado ao esporte, eu pratico esporte até hoje, sou membro da diretoria, presidente da Corpo e Corredores Paulistas Reunidos, e muito do modelo daquilo que era o DNA do NR, eu vejo hoje na tentativa de implantar no DNA de outras instituições ligadas ao esporte. Então o esporte, principalmente a parte do convívio, é o que eu mais lembro, com saudades inclusive. Uma coisa que eu me lembro bastante de Ferraz era o dia de visita. Era um dia especial, era no meio da temporada, um domingo no meio da temporada, no 15º dia de férias. E os pais, na metade da temporada, iam para o nosso churrasco. Então a gente vinha para cá, jogava futebol, depois tinha um churrasco e geralmente era com a família. Então a gente passava um domingo extremamente agradável aqui. Era uma coisa muito, assim, de poucas crianças, né? E foi assim, muito familiar, muito gostoso, e foi aumentando, né, Afonso? E isso, aos poucos, foi sendo tirado, porque isso trazia problemas, né? Muitos meninos ficavam com saudade do pai, etc. Além do que, tinha uma questão muito engraçada, né? Porque algumas famílias levavam assim, um monte de comida para o filho e tal, porque o filho, evidentemente, nas cartas reclamava, então chegava um monte de chocolate e tal. O NR já surgiu com uma proposta pedagógica voltada para o respeito e autonomia dos jovens acampantes. Pequenas tarefas diárias, como fazer a cama, recolher a louça, limpar o quarto e cuidar dos seus pertences, fizeram e ainda fazem parte da dinâmica do acampamento, transformando a experiência das férias em uma extensão da rotina familiar e da educação formal. Como nós, naquela época, ficávamos 4 semanas, quando o indivíduo chegava, ele tentava se impor usando os mecanismos e as ferramentas que ele conhecia e que ele tinha na família, ou no colégio, ou na casa, no bairro, no prédio, assim por diante. E o que era interessante é que depois ele percebia que essas coisas que às vezes faziam sucesso, né, ou podiam fazer sucesso em algum outro lugar, lá não funcionavam. Porque não importava o quanto o indivíduo tinha financeiramente, não importava onde o cara estudava, não importava a religião que ele tinha, né? Naquele momento da temporada, eram todos iguais, eram todos respeitados pelas suas diferenças ao mesmo tempo, em que o desenvolvimento acontecia de uma forma muito ampla e muito interessante. Então existiam regras que a gente tinha que seguir e o código de honra do acampamento. O código de honra do acampamento, e que o Safo dizia, e ele falava logo no primeiro dia, que era não atentar contra a parte física, nem contra a parte moral, e nem contra a parte material. Óbvio que isso não é do NR, isso vale para todos os lugares, mas isso a gente pegava como uma coisa muito séria. E era a base para tudo aquilo que a gente fazia no acampamento. O primeiro folheto do NR, de temporada de férias, vinha escrito assim: nas férias a educação para? Interrogação. Ou seja, o que ele queria era oferecer uma possibilidade de que meninos, no começo só meninos, pudessem nas férias continuar um processo educativo. No final, depois de um tempo, todos, né, fazendo exatamente as mesmas coisas, dividindo os mesmos espaços, dormindo na mesma cama. E naquela época, a participação, naquela época eu digo, na época de Ferraz e um pouco de Agudos também, a participação dos acampantes no dia a dia do acampamento era muito intensa, né? Muito mais do que é hoje, na organização do acampamento, na manutenção do acampamento. Então, o indivíduo podia ser o filho de uma pessoa que tivesse muitas posses, né? Mas quando chegava lá, ele era exatamente igual ao indivíduo mais simples que estava lá e que tivesse sido convidado, que tivesse uma origem completamente diferente da dele. Então essa é a primeira lição, que independente do nível social da pessoa, ela está aqui, ensina muito. E essa é uma lição que com certeza leva para a vida. Tanto os meus filhos como as crianças que têm a possibilidade de vir bastante, elas têm sim, elas vão ter com certeza um diferencial
no futuro, que é uma coisa que poucas pessoas têm a possibilidade. O NR traz para você, sem você perceber, um senso de responsabilidade, um senso de coletividade, para muita gente um senso de liderança, que depois vai ser muito importante na vida e você nem percebe que você está exercitando isso. Então o acampamento apareceu como uma proposta saudável de educação informal, de valores. Muito da minha vida eu aprendi aqui, de liderança, sabe? Eu era um cara, vamos dizer assim, um cara mais um, e de repente ele me abriu um espaço. Eu consegui captar, mesmo como monitor, que é difícil, né? Hoje em dia, olho para trás, é fácil você falar, pô, o importante de lá, além das amizades, tudo, você tem uma chance de você liderar uma equipezinha de 10 criancinhas, não sei o quê. Depois eu liderei um quarto desses, eu olhei esse quarto, uma coisa que até marcou agora, me impressionou, né, de novo. Eu tinha na época, no máximo 19 anos. Me passaram um quarto com 9 equipes, 9 monitores, eu tinha 90 crianças no quarto, que era responsável por isso, quer dizer, praticamente um mini NR, eram 3 alas, né? Então na segunda ala era do Mauro E, que cuidava, né? Com 19 anos, quer dizer, para mim foi uma chance que eu tive. O fato deles poderem exercitar a liderança, de poderem exercitar a vida em comunidade, exercitar o respeito ao próximo, cidadania, o direito de poder colocar as vontades e as necessidades deles abertamente para uma comunidade, poderem fazer teatro, fazer dança, artes e conviverem com pessoas do mundo inteiro. Eu acho que isso faz toda a diferença. O NR ensina muitas coisas para o acampante, para o monitor e para todo mundo. Ele ensina a convivência em equipe, ensina o respeito ao próximo. Muito das coisas que eu aprendi eu devo para meus pais, mas tem algumas coisas que a gente não consegue aprender e ensinar em casa. Precisa ensinar na vida, né? E eu acho que ter um ambiente estimulante, onde as pessoas aprendem a viver em comunidade, senso de responsabilidade, de autonomia, de respeito interpessoal, de organização, de liderança. Tudo isso eram premissas básicas do acampamento. Em 1953. E até hoje, essas são as premissas básicas do acampamento. Na verdade, eu trouxe desde pequena, eu acho que eu carreguei isso para a minha vida profissional. Talvez o acampamento não tenha sido a peça fundamental para a carreira dessa pessoa, mas que ajudou a desenvolver o interesse por isso, ajudou. E eu citei esse exemplo porque outros são muito mais fáceis e evidentes, né? O pessoal que é artista, é músico e começou fazendo teatro no NR, tocando no NR. Então, desenvolver esse lado do interesse e da formação pessoal é uma coisa que até hoje o acampamento promove. Analisando agora, depois de muitos anos, a gente vê o quanto influenciou nas nossas vidas, na minha, com certeza, na minha formação, na minha educação, aquelas temporadas aqui, né? Aqui representa bastante. Aqui ele nos ensina a ser, com certeza, humilde. Então todos são iguais. Então tem toda aquela questão de arrumar a tua própria cama, de fazer a limpeza, de você ir buscar a tua roupa na lavanderia, dá um senso que às vezes em São Paulo muitas pessoas não têm. Até hoje ainda percebo que muitas das minhas atitudes e muitas das coisas que eu construí na minha vida teve a raiz aqui, né? Esse cenário que a gente vê e se emociona, né? Falava-se bastante em espírito de acampamento, lembra? Você tem que ter o espírito do acampamento para estar aqui. E esse espírito, com certeza, está aqui em algum lugar. Fez parte da minha formação e vai fazer, com certeza, parte da formação dos nossos filhos. Eu acho que essa presença dele, do Safo, em toda a história do acampamento, ela é muito marcante, porque sempre que acontecia alguma coisa, ele aparecia para poder dar o fechamento do processo, né? Então, se acontecer alguma coisa errada, não era uma grande bronca que era dada, né? Mas era o tentar ver o aspecto sempre construtivo daquele momento que a gente tinha vivido e o porquê que a coisa tinha se encaminhado daquele jeito. Então, através de fazer com que todos pensassem e analisassem aquele momento, é que a gente podia sentir que a gente estava crescendo com a ajuda dele e ele ia pontuando, seja para os acampantes, seja para os monitores, para que a gente se tornasse realmente pessoas cada vez mais
humanas e mais envolvidas nesse trabalho comunitário que a gente fazia no NS. Desde o começo eu fui acompanhando o acampamento, ao mesmo tempo que eu levava uma vida pessoal paralela, né? Me formei na faculdade e me associei ao professor Afonso mesmo numa escola chamada Colégio Friburgo. 59, eu ia começar a Friburgo. Então, a zona tinha muita gente alemã, né? E eles, então, achavam que era a família alemã que tinha aberto o colégio. E as senhoras alemãs vinham para mim, os outros faziam assim para mim, desculpe, eu não falo alemão. Era muito engraçado isso. Nós tínhamos uns 90 alunos, mais ou menos. E foi depois aumentando quando o Afonso, porque eu me retirei, que eu não podia mais ficar, né, por causa do Ricardo. E ele então aumentou, ele fez ginásio, aí já não era mais só jardim, nem primeiro e segundo ano, já era... Começou a fazer ginásio. Aí eu já estava... Até em licença para o colegial. E lá no Colégio Friburgo a gente trabalhou até 1980, 79. A gente vendeu o colégio em 1980. Acho que todos tiveram uma participação em maior ou menor intensidade com o passar do tempo. Tenho certeza que o Safo jamais imaginou que a coisa pudesse chegar onde ela chegou. Mas as coisas, elas acontecem e tudo teve uma razão. Parte das coisas foram planejadas e parte das coisas aconteceram por questão de oportunidade. Então, o primeiro acampamento aconteceu porque existia um sítio dos meus avós e dos tios, né, da minha mãe. Depois ele vislumbrou, e até por uma demanda, né, dos próprios clientes, de só fazer acampamento masculino, que havia necessidade de fazer misto, né? E isto fez com que ele visse que naquele local onde a gente fazia não era o ideal. A procura tinha aumentado, ele procurou um outro local e foi quando nós fomos para Agudos.